Queridos irmãos e irmãs, neste 35º encontro falarei sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Chamou 2 dos seus discípulos e disse: dirijam-se à aldeia que está diante de vocês. Lá encontrarão uma jumenta amarrada e seu jumentinho. Desamarrem os 2 e tragam-no. Se alguém lhes perguntar alguma coisa, respondam que o Senhor precisa deles, que logo os devolverá. Cumpria-se assim o que foi dito pelo profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Trouxeram os animais, cobriram o jumentinho com seus mantos e fizeram Jesus montar nele. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E toda aquela gente, tanto os que iam na frente de Jesus, como os que iam atrás, gritavam: Hosana aos filhos de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade ficou em grande agitação, e muitos perguntaram: quem é este homem? Responderam: é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. A entrada de Jesus em Jerusalém simboliza Deus visitando seu povo. Jesus é apresentado como Messias Rei esperado, um rei pobre e humilde, que não traz a guerra, mas sim a paz. A intenção de devolver o jumentinho também o mostra como um rei justo e bondoso. A expressão Hosana significa salva-nos, por favor. Os vendilhões expulsos e purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e os bancos dos vendedores de pombas. Jesus os advertiu: minha casa é uma casa de oração. Vocês a transformaram numa casa de ladrões. Os cegos e os aleijados que estavam no templo foram curados por Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ficaram indignados ao ver os milagres que Jesus realizava e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Eles disseram a Jesus: está ouvindo o que dizem? Jesus respondeu: estou. Vocês nunca leram na Escritura a passagem que diz: da boca dos meninos e das crianças sai um canto de louvor? A figueira amaldiçoada. Jesus voltou à cidade de Jerusalém. Pelo caminho sentiu fome. Viu uma figueira, mas só encontrou folhas. Referindo-se à figueira, disse: ninguém mais comerá fruto dessa árvore. Imediatamente a figueira secou. Jesus explicou: se vocês tiverem confiança e não duvidarem, farão coisas maiores do que esta que eu fiz com a figueira. Se tiverem uma fé verdadeira, podem dizer a este monte: saia daqui,
atire-se ao mar, e isso acontecerá. Tudo que pedirem, com toda confiança na oração, vocês conseguirão. Autoridade de Jesus. Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os chefes dos sacerdotes e os chefes do povo se aproximaram para perguntar: com que direito o Senhor expulsa pessoas do templo e anuncia aqui suas mensagens? Jesus lhes respondeu: eu também farei a vocês uma pergunta. Se me responderem, eu lhes direi com que direito faço estas coisas. Quem autorizou João Batista a batizar? Deus ou os homens? Eles pensaram: se respondermos que foi Deus, Jesus nos diria: por que não acreditaram nele? Se dissermos que foram os homens, teremos o povo contra nós, porque todos consideraram João Batista um profeta, um mensageiro de Deus. Responderam: não sabemos. Jesus conclui: pois eu também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas. Parábola dos dois filhos. Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e disse: meu filho, vá trabalhar hoje na vinha. Não quero, mas arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e lhe disse a mesma coisa. O filho respondeu: sim, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus disse-lhes: os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino de Deus. João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. No capítulo 21, versículo 30, este segundo filho representa os fariseus que se diziam justos, mas que na realidade não o eram. Parábola dos lavradores homicidas. Um pai de família plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Arrendou-a a lavradores e se ausentou daquela região. Quando chegou o tempo da colheita, mandou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores maltrataram os servos do dono da plantação. Um ficou ferido, outro foi morto e um terceiro foi apedrejado. Enviou outros servos em número maior que os primeiros, e estes foram tratados do mesmo modo. Mandou, por fim, seu próprio filho, pensando: meu filho eles respeitarão. Os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: vamos matá-lo e a herança será nossa. Agarraram o filho, levaram-no para fora da vinha e o assassinaram. Então Jesus pergunta: quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Porque a pedra que eles rejeitaram tornou-se a pedra angular. Um só Deus, uno e trino. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que o que Jesus falou foi a respeito deles, então retiraram-se. No próximo encontro falarei sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus,
Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.